Meu nome é Patrícia, sou católica, carioca, 26 anos. Bora partilhar? Eu vou falar sobre o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus comigo, assim. Falar do cuidado de Deus é muito complexo, né? Muito bom falar do cuidado de Deus, mas é muito complexo porque, assim, Deus cuida da gente o tempo inteiro, né? A todo instante é um movimento de zelo, de amor, de cuidado, né, do Senhor para conosco. Mas assim, né, de uma forma muito particular, eu tenho vivido um tempo assim de um cuidado infinito assim de Deus, um cuidado muito grande. Esse ano tem sido um ano muito desafiante para mim, né? Tem sido um ano muito difícil, né? Em março, dia 25 de março, eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer. E hoje eu ainda estou tentando, né? A gente não supera, assim, não existe aquela coisa, um dia, com o tempo eu vou superar essa situação. Não existe um superar a morte. Existe você saber lidar com ela e você ter um outro olhar, né? Que é isso que o cristianismo nos dá, né? Essa beleza que eu achava que tinha antes, mas que hoje de forma concreta eu experimento, que é a beleza da ressurreição. Em dezembro de 2012, ela descobriu que estava novamente com câncer no pulmão e no fígado. E, logicamente, foi, né, aquele desespero para a nossa família, mas de forma, né, sempre otimista, enfim, incentivando, vamos fazer o tratamento, que Deus que vai dar tudo certo. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo, assim, porque hoje Deus ele me diz que, ele me faz entender de que a morte também é uma cura. Lógico que naquele momento que eu vi a minha mãe internada, e de que os médicos falaram que o câncer dela era terminal, eu gritava por um milagre, né? Foi tudo muito rápido, a minha mãe, ela passou mal, ela estava fazendo tratamento de químio, mas enfim, né? O tratamento de câncer é muito agressivo. Minha mãe já estava muito debilitada e ela passou mal, né? De uma sexta para um sábado. E foi internada no sábado, na segunda ela já faleceu. No sábado, né, quando a gente passou o dia inteiro no hospital e tal, aquela coisa assim, ninguém esperava, afinal de contas ela estava fazendo um tratamento. Eu lembro que, assim, num momento, né, depois assim, à noite eu gritava chorando e falava para Deus, Senhor, eu não quero outra resposta. Né, eu trancada no meu quarto, eu pedia para Deus a única coisa, a cura da minha mãe. O Senhor vai tirar minha mãe dessa. O Senhor vai curar minha mãe. E eu de fato não esperava outras respostas de Deus. Afinal de contas, eu tô ali com Ele sempre, né? Nós somos amigos, nós somos íntimos. Por que Ele não ia ouvir a minha oração? Por que Ele não ia se comover? Né? Não era só eu que estava rezando, mas muitos amigos, todos os familiares, enfim. E aí teve um momento que eu me questionei assim, tá, mas e se não acontecer? Eu vou me revoltar contra Deus? Eu tinha isso assim, o que vai acontecer? Porque na minha cabeça eu falava, cara, se minha mãe morrer, acabou. Acabou a minha vida, acabou, não tenho o que fazer mais. E aconteceu, né? Numa segunda-feira, 1h30 da tarde, né? Eu, meu pai e minha irmã, nós estávamos no hospital e com a notícia do falecimento da minha mãe. Naquele momento, assim, eu fiquei meio, né? É muito louco, assim, porque você não espera, né? Você não se imagina viver aquilo ali, sabe? Aquelas cenas assim que você só vê em novela, aquelas coisas. E aí eu fiquei, não, é mentira. E aí num momento assim, né, eu peguei, abracei meu pai e a minha irmã muito forte e eu falei, vamos rezar.
E ali no corredor mesmo do CTI a gente começou a louvar a Deus, assim. Né? Eu abracei eles muito e eu gritava, né? Gritava, pedindo para... Assim, naquele momento eu falava, não, eu tenho que gritar porque Deus precisa ouvir. Né? Então eu gritava assim no corredor e pedindo, né, para que o Senhor ele convertesse toda a nossa dor em louvor mesmo para Ele. E aí foi, né? E tem sido assim, esses 5 meses. São diversos os cuidados que o Senhor tem demonstrado comigo e com a minha família. Esses 5 meses não de ausência da minha mãe, né? Porque ela fica o tempo todo. Deus ele foi tão lindo com a gente que minha mãe ela faleceu na Semana Santa. Ela faleceu na segunda-feira que começava a Semana Santa. E na terça-feira, né, foi o enterro e teve missa, né, missa de corpo presente. E daí o padre, né, o padre Wellington, que celebrou, ele chegou para mim e falou, Patrícia, olha, só que eu não vou ter como trocar a liturgia, né, existe a liturgia própria lá, para missa, para enterro e tal. Só que como é Semana Santa, que é a Semana Santa, né, uma semana exclusiva, enfim, para a igreja, é a única semana que a gente não pode alterar a liturgia, né, para nenhuma outra celebração. E eu achei isso fantástico. E eu falei, não, padre, ele não pode ser, mas olha só, e ele me mostrou as leituras. E que vinha, né, todas as leituras da Semana Santa, do Calvário de Cristo, tudo aquilo. Então, a Semana Santa, né, a Páscoa, ela já, hoje, todas as Páscoas, sim, Páscoa já existe para mim, claro, todo aquele momento, enfim, celebrar a ressurreição do Senhor, Cristo ressuscitou, nanã. Mas hoje vai sempre remeter à morte da minha mãe. Só que vai ser sempre um momento que eu vou estar celebrando a ressurreição, né? Então eu vou sempre me lembrar, minha mãe morreu, mas não é o fim, não acabou, não acabou. Ali mesmo, durante aquela Semana Santa, eu em casa, assim, Deus ele me fazia, né, aos poucos, claro, entender isso. Entender isso. Eu de fato estava vivendo a meu calvário ali, a minha Semana Santa, eu e a minha família, né? Aquela semana de deserto, aquela semana de silêncio, aquela semana de vazio, aquela semana de, né, de choro. A gente de fato vivemos tudo isso ali, de forma muito palpável, né? Que era não ter a minha mãe, a alegria dela, enfim. Então a Páscoa ela teve, né? Ela teve tomou um outro olhar, assim, né? E que deu todo o sentido para a morte da minha mãe. E daí, dentre todos esses, assim, diversos cuidados do Senhor, a gente estava se preparando para o Dia das Mães, né? Porque quando acontece assim a morte, você já fica, primeiro você pensa, né, como é que vai ser? Como é que eu vou viver esse dia sem essa pessoa? Assim, como é que eu vou viver? Eu tenho 26 anos, eu sou nova. Como é que eu vou viver meu casamento sem a minha mãe? Como é que eu vou viver o nascimento dos meus filhos sem a minha mãe? Como é que eu vou viver sem a minha mãe o meu dia, né? Então vem aquela coisa, como é que vai ser Dia das Mães sem a minha mãe? E a gente já estava naquela coisa assim. E aí domingo do Dia das Mães. E aí domingo Dia das Mães, né? Meu pai foi pro velório, fui pro cemitério e eu não quis ir, fiquei em casa e tal, e nós vamos passar juntos, né? Fomos almoçar na casa da minha irmã mais velha, Juliana. E aí chegando lá, né, na casa dela, recebemos a notícia da gravidez da minha irmã. Então assim que a gente chegou, né? Ela veio e tal, a minha irmã assim, ela e meu cunhado não estava nos planos dele, afinal de contas tinha 2 meses que a minha mãe tinha falecido, não estava nos planos a gravidez. Mas Deus mandou. E naquele momento ali foi de muita alegria quando ela falou para mim e para o meu pai, a gente se abraçou na sala.
A mesma situação que aconteceu, né, no corredor do CTI aconteceu ali na sala da minha irmã. Mas ali o choro era de muita alegria, sabe? E aí a gente começou a rir, começou a chorar. Eu não acredito, eu não acredito. Eu falei, meu Deus, isso é amor de Deus, isso é amor de Deus. E assim, o meu pai, né, a minha irmã, eles tiveram também essa percepção, não, isso só pode ser Deus, e nós brincamos ali. Então assim, todo dia das mães também mudou tudo, mudou a cara daquele domingo, né, que seria tão cinzento, tão pesado. E a gente ficou brincando, falando, não, foi a primeira coisa que minha mãe fez, foi pedir um neto quando ela chegou e tudo mais. E eu creio nisso mesmo, eu creio que assim, eu creio na intercessão dela, né, por mim, pela minha família. E eu creio, né, nesse cuidado do Senhor maravilhoso, porque a vida da Júlia, né, a Júlia que em breve estará aqui no meu colo, né, em dezembro, é uma promessa de Deus, é um cuidado de Deus com a minha família. Né? Se o ano começou com uma partida, né, com uma vida que foi, ele vai terminar com essa nova vida. Né? Então, assim, é Deus sempre nesse movimento de amor, nesse movimento de cuidado. E nesse tempo Deus tem falado para mim, né, todos os dias, todos os dias. Todos os dias eu penso na minha mãe. Tem dias que a saudade é mais forte, né? Tem dias que eu vou dormir e falo, caramba, eu não vou aguentar, não dá para mim. E aí Deus sempre me remete, sempre me faz lembrar de todo o cuidado dele comigo, né, com a minha família. Deus, ele me faz entender de que tudo passa, né? E que assim, tudo é de Deus, tudo é de Deus, né? Então assim, ter isso foi me dando essa consciência de que não podemos ser egoístas, né? Uma coisa que minha mãe, ela dizia muito, minha mãe, ela sempre teve resistência, assim. Todos nós, não, óbvio, ninguém gosta de sofrer, só que minha mãe sempre teve uma resistência, assim, porque ela viveu todo o sofrimento da minha tia, irmã dela também, que faleceu de câncer, então ela não queria passar por isso. Ela falava, Senhor, se tiver que ser, então que seja breve. E eu também vejo isso com o cuidado de Deus, porque de fato foi breve. Né? Foi no final de semana que minha mãe mais passou mal, vamos dizer assim, em virtude, né, do câncer, do tratamento, foi o final de semana que ela partiu. Então, eu também vejo isso com o cuidado de Deus, né? Porque que eu falava para o meu pai, por mais que eu pedisse, Senhor, né, cura minha mãe, traz ela de volta, não é agora, assim, ele com certeza olhou para o pedido dela também. Então, assim, nesse tempo Deus, ele tem mostrado, né, diariamente, assim, todos os dias, de que a vontade dele é sempre amor. É sempre amor. A vontade de Deus é sempre amor. Então eu posso dizer hoje, né, com muita certeza, com muita alegria no meu coração, né, por mais saudade que eu sinta da minha mãe, que é muita, muita, assim, nós que éramos muito amigas, né, então não ouvir a voz dela quando eu chego em casa. Ela sempre me chamava de florzinha, ela sempre brincava comigo por causa da igreja, brincava, ela falava assim, ela, minha filha, olha, a tua salvação é a igreja, porque se não fosse da igreja... enfim, a mãe era sensacional, sabe? Então, por mais que eu sinta essa falta, que ela vai ser para sempre. Por isso que eu falei, não existe um superar a morte, existe um você lidar com ela. Deus vem com o cuidado dele, com a misericórdia dele, com o amor dele, sabe? Com a mãe dele, né? Com Maria. E muda o meu olhar, né? E me conforta, e me consola. E me mostra de que ele é Deus,
de que Ele é Deus, de que eu posso não ter hoje, né, de forma física, a minha mãe, mas eu tenho Deus, e tenho a intercessão dela, e tenho as lembranças dela, e tenho fé, e é a fé que me salva, né, a fé que eu professo, e é a fé que me conforta. Eu creio que Jesus ressuscitou, e eu creio que a morte não é o fim. É isso.